Queridos alunos do sétimo ano A, bom dia. Hoje, a nossa atividade de geografia será a partir do percurso 10 do livro didático de vocês, que tem como título a Sociedade de Consumo e o Meio Ambiente. Na aula anterior, nós falamos sobre o processo de industrialização no Brasil. E esse processo de industrialização ele gerou também, aí criou uma sociedade de consumo, e esse consumo ele teve um impacto direto sobre o meio ambiente. Então, o conteúdo que vocês vão estudar, das páginas 88, 89, 90 e 91, fala sobre esse tema. Fala sobre a sociedade de consumo e o meio ambiente. Falando um pouco aqui sobre esse conteúdo para a gente poder compreender melhor e fazer a atividade que posteriormente irei passar para vocês. No tema 1, nós temos aqui a sociedade de consumo e do desperdício. E esse texto, ele fala que a partir de 1950 aconteceu uma grande expansão da atividade industrial, que teve início nos Estados Unidos, em alguns países da Europa e, consequentemente, no Brasil. E esse desenvolvimento industrial foram principalmente através das empresas transnacionais ou multinacionais que se espalharam por todo o mundo. E também houve um advento da indústria do marketing, que usou a televisão, usou a mídia para apresentar os produtos, que eram de bens duráveis e não duráveis, como sendo os melhores. E assim criou uma sociedade consumista, uma sociedade de consumo. E que as pessoas começaram a usar os produtos para adquirir um status social. Nós podemos citar nessa época, por exemplo, tênis, de marcas famosas que até hoje são conhecidas como a Nike, entre outras marcas. As pessoas usavam o produto não pela sua qualidade, mas usavam o produto porque estava na mídia, porque com isso a pessoa adquiria um status social. Esse consumo desenfreado, ele gerou impactos ambientais também, né? As indústrias começaram a produzir cada vez mais e produzir em larga escala, e muitas dessas indústrias não se preocupavam com o meio ambiente, né? Porque o meio ambiente é que dá matéria-prima para que as empresas possam produzir, os bens de consumo. E aí isso teve um impacto direto, porque a sociedade passou a ser muito consumista e não se preocupava com o meio ambiente. Então esse texto aqui, ele vai falar sobre isso. Esse consumo exagerado, ele foi denominado de consumo ostentatório. As pessoas compravam o produto não por necessidade, mas para ostentação. Seguindo adiante, nós temos aqui a sociedade de consumo versus recursos naturais, como eu falei anteriormente, né? Nós podemos ver aqui nessa imagem aqui, um rapaz aqui com várias latas de refrigerante, né? Poluindo o meio ambiente, ou seja, a sociedade passou a ser consumista e não se preocupou com o meio ambiente, com os impactos naturais, porque os recursos naturais são eles que são importantes nesse processo de produção desses bens, mas a sociedade ela começou a devastar os recursos naturais. E a partir, de 1972, as pessoas começaram a ver que a natureza estava se degradando, né? E muitas pessoas do mundo muitos começaram a se preocupar com essa questão ambiental. Então surgiu, o desenvolvimento ecologicamente sustentável, que hoje em dia nós temos várias empresas, que produzem os seus produtos, seus bens de consumo duráveis e não duráveis, a partir, de técnicas ecologicamente sustentáveis. E isso iniciou-se a partir de 1972,
quando ocorreu a Conferência sobre o Meio Ambiente, né, Humano, realizada pela ONU em Estocolmo, na Suécia. Começou-se a discutir essas questões. Mesmo com essas questões sendo discutidas, com muitos países assinando acordos, né, o meio ambiente vem sofrendo bastante até hoje, né, devido à irresponsabilidade do homem, que quer consumir, consumir cada vez mais e não se preocupa com o meio ambiente, que é de onde ele tira o seu sustento. Então, basicamente, os conteúdos são estes. Vocês vão dar uma lida. Vocês poderão pegar o lápis ou marca-texto e circular e destacar as partes que vocês acharam mais interessantes e também responderão a atividade a partir deste conteúdo, ok? Qualquer dúvida, estarei à disposição.